Perfeito, obrigado, presidente. Como eu vi os comentários, eu vou aproveitar aqui tanto para pedir a retirada dos requerimentos que eu coloquei, quanto para fazer uma fala em relação a esse tema, né? Acho que não é novidade para nenhum dos parlamentares aqui presentes e para nenhum dos representantes da categoria da enfermagem a contrariedade minha, e não só minha, mas do Partido Novo, em relação à questão do piso da enfermagem. Desde o início dessa discussão, nós temos, lamentavelmente com razão, indicado qual seria as consequências da aprovação desse piso. Desde que esse projeto surgiu aqui na Câmara no final do ano passado, nós temos reiteradamente alertado e comunicado nossa posição contrária pelos efeitos deletérios que a aprovação de um piso teria, não só para toda a categoria, mas também para a população brasileira. Nós vimos, após a aprovação do PL, que muitos trabalharam por esse PL dizendo que ele seria suficiente para o pagamento de um piso para a enfermagem. Pela primeira vez aqui na Câmara, houve um projeto que foi aprovado pelas duas casas e não foi enviado para sanção. Ficou na gaveta da presidência da Câmara durante um bom tempo, porque depois disseram que seria necessário uma PEC. Essa PEC, então, tramitou numa velocidade da luz e toda a categoria, a meu ver, com todo respeito, foi iludida, porque acreditava-se e foi vendido a essa categoria que, aprovando aquela PEC, o piso da enfermagem poderia, então, virar realidade. E a realidade que nós vimos nos curtos dias que essa PEC ficou em vigor, até que o Supremo Tribunal Federal suspendesse os efeitos da PEC, do piso e do PL, foram demissões, fechamento de casa de repouso, substituição de enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares por cuidadores, porque a aprovação do piso e a aprovação da PEC gerou o efeito que nós dissemos: desemprego e precarização do trabalho. Enfermeiros passaram a ser contratados como cuidadores e agora profissionais de enfermagem recém-formados vão ter dificuldade de encontrar trabalho por conta de um piso que é inexequível. Não bastasse aquela PEC, para se vencer novamente, está sendo de novo vendida essa ideia de que essa PEC agora vai resolver. Eu acho difícil que essa PEC resolva qualquer situação, porque a gente não está falando simplesmente de uma questão orçamentária aqui de curto prazo. A gente está falando de uma questão estrutural, a gente está falando de uma questão antieconômica que é trazida por esse piso, e a gente está falando de uma questão insustentável financeiramente, tanto para o país, quanto para os hospitais privados, filantrópicos, públicos, quanto para a população brasileira, que é quem vai arcar os custos da aprovação de mais essa PEC. Essa PEC ela é ainda mais grave porque ela fura o teto de gasto em bilhões de reais, ela amarra orçamentos futuros com uma despesa que não vai ser recorrente para fazer o pagamento desse piso, e não me surpreenderia se daqui a 6 meses, ou menos do que isso, até viesse uma nova decisão do Supremo Tribunal Federal, que novamente parlamentares dissessem que precisaria uma nova PEC. Eu até brinquei esses dias, daqui a pouco a gente vai ver uma Assembleia Constituinte ser convocada para resolver o problema do piso da enfermagem. Tantas vão ser as modificações que vão ser necessárias para que esse piso se viabilize. E, na minha humilde opinião, esse piso é inviabilizável, se é que essa palavra existe. Mas, com o mesmo respeito e convicção que eu sempre conduzi a minha participação nessas comissões, ainda que não da parte da presidente, que sempre foi muito respeitosa, mas outros colegas aqui nas outras comissões a gente viu que não mantiveram o mesmo respeito, e também muitos profissionais da categoria que não tiveram o mesmo respeito. Como eu mencionei aqui, minha família, inclusive, foi ameaçada muitas vezes. Meus pais começaram a dar outro sobrenome nos hospitais em Belo Horizonte porque eles tinham medo de ir ao hospital. E uma categoria cuja essência é cuidar das pessoas, infelizmente, a gente viu muitos representantes dessa categoria agindo de forma, no mínimo, não cuidadosa, com aqueles que têm opinião diferente. Mas, paciência, estou na vida pública para manter minhas convicções e convivo com isso com tranquilidade. Mas, enfim, e sabemos também que essa PEC foi utilizada com fins políticos eleitorais para muitos representantes da categoria, que inclusive estarão aqui na Câmara dos Deputados a partir do ano que vem. Dito tudo isso, e colocada aqui minha posição com o respeito de sempre que tive com a categoria, com os parlamentares que têm opinião divergente da minha, é notável
que a minha opinião, a do meu partido, é minoritária nessa comissão. Talvez seja bastante minoritária novamente no plenário. E o efeito dos requerimentos que eu coloquei aqui e de eventual pedido de vista seria meramente para adiar uma decisão que, pelo que eu entendi com o presidente da Casa, com o presidente da comissão, se nós pedíssemos vista hoje, seria convocada uma reunião na sexta-feira, só acarretaria mais custos para essa Casa, uma vez que nós não conseguiríamos vencer essa PEC mesmo com os requerimentos de obstrução. Então, combinamos aqui com a deputada presidente, já que não teria efeito prático o nosso requerimento de obstrução, apenas mais custo. O nosso objetivo todo, ao lutar contra essa PEC, é evitar mais custos para a sociedade brasileira. Não faria sentido manter os requerimentos de obstrução e um pedido de vista, sendo que o que a gente quer é que o povo brasileiro não seja penalizado por decisões desse Congresso. Então, gostaria apenas aqui de dizer que estou retirando os requerimentos de obstrução. Manterei o meu voto contra, já peço que deixe aqui consignado, porque imagino que vai ter ainda longos discursos até que chegue o momento da votação, e dizer que quem perde hoje não é o Thiago Mitrô, quem perde hoje não é o Partido Novo, quem perde hoje, na minha visão de mundo, no meu entendimento, é a sociedade brasileira, que infelizmente vai ter o peso do custo dessa decisão da Câmara reverberando através de mais impostos, de precarização do trabalho dos profissionais da enfermagem, né, e de novas demissões para a própria categoria com a aprovação dessa PEC. Né? Mas, enfim, acho que se for esse mesmo resultado amanhã, vai vencer o interesse de uma corporação em detrimento do interesse da maior parte da população brasileira. E digo isso com todo respeito, porque é isso que eu digo não só para a categoria da enfermagem, é isso que eu digo para todas as categorias que apresentam projetos neste Congresso buscando ali benefícios para a própria categoria, sem se darem conta de quem vai pagar por isso é toda a sociedade brasileira e também a própria categoria. Afinal de contas, os enfermeiros que perderam o seu emprego não vão ter seu emprego de volta tão cedo. Então, de novo, fica aqui retirado os requerimentos de obstrução, colocada a minha posição pessoal e do Partido Novo, com o respeito que sempre tive, e agradeço aqui a atenção da presidência, da relatora, do autor do projeto e de todos os colegas. Muito obrigado e boa noite. Muito obrigada, nobre deputado Thiago. Obrigada pela retirada do pedido de vistas e, do kit de obstrução e não pedir vistas. Isso significa que a gente pode levar amanhã para o plenário, votarmos os 2 turnos, seguir para o Senado Federal, que também lá terá que ser apreciada e votada, e o tempo para encerramento dos trabalhos neste ano estão muito exíguos. A gente agradece imensamente, respeitando e registrando a sua posição contrária a essa PEC. Muito, muito obrigada. Leve o nosso agradecimento a todos os membros do Novo que participaram conosco durante a tarde na construção desse caminho, deputada Adriana e os demais. Muito obrigada mesmo.